Estrutura conceitual, né? Então, em termos de objetivo, né, executar, fornecer um resultado. Né? Então, o objetivo é bem straightforward, né? Para atender aquela necessidade específica pelo qual ele foi empreendido. Multiprojetos, né? Então eu não vou comparar com programa, vou comparar com multiprojetos. Alocar recursos, gerenciar dependências. Só que, porque eu acho que multiprojetos é uma coisa muito mais comum do que programas, então é melhor a gente ter uma visão assim. Portfólio, selecionar e priorizar. Então, percebe, se eu fizer uma boa seleção e tiver uma boa ordem de priorização, com certeza eu vou estar alinhado a um bom resultado. Então, a visão de portfólio, novamente falando, quando se fala de objetivo, uma visão mais estratégica, uma visão com foco nos objetivos organizacionais. Em termos de foco, tático, estratégico. Então, a visão da gestão de portfólio é sempre uma visão estratégica, olhando realmente o negócio e não única e exclusivamente uma gestão eficiente e eficaz de projeto. Isso é importante? Sim, é. Mas a partir do momento que você tem uma gestão eficiente de projeto, uma gestão eficaz de projeto, o mais importante agora é escolher os projetos corretos, né? Escolher os projetos adequados, escolher os projetos que te maximizem recursos e tragam benefício para a organização. Com relação ao planejamento, projetos, né, curto e médio prazo, multiprojetos também aí um curto, médio, longo prazo, né, de longo prazo aí algo até próximo 2 anos, pode ser maior, pode ser menor, não existe uma regra quando se fala o prazo tem que ser assim. Já a gestão de portfólio, longo prazo, porque eu estou vendo desde o momento que eu priorizei, que é aquele primeiro momento lá de fazer uma seleção, escolher os projetos adequados, os projetos que realmente estão aderentes, até os projetos darem os recursos estratégicos, né, ou maximizarem os meus recursos no objetivo do negócio, no objetivo da organização. Então, uma ideia, né, bem de longo prazo aí. Esse longo prazo pode ser 2 anos, pode ser 10 anos, né, mas é uma visão mais pela perenidade do negócio, né? pela eternidade do negócio, pelo tempo que o negócio operacionalizar, pelo tempo de vida de um produto lançado no mercado, ou até principalmente o momento que ele retorne aí o dinheiro. Uma brincadeira que eu até posso comentar aqui é com relação àquela calculadora, uma das calculadoras mais conhecidas, né? HP 12C. A HP vendeu os direitos de fazer essa calculadora há milhões de anos atrás, porque ela já tinha maximizado todo o recurso investido e ela permitiu que outras empresas depois começassem a comercializar esse produto, né? Com relação à responsabilidade, né? Então, o gerente de projeto, responsabilidade com o apoio dos gerentes funcionais. Então, assim, o gerente de projeto, na atuação do projeto, como ele não tem autoridade formal sobre a equipe, né? Ele não contrata, ele não manda embora, não é esse o principal papel dele. O principal papel dele é de realmente fazer com que aquela equipe alcance o objetivo. Então, ele não tem esse poder formal de contratar ou mandar embora, né? Então, ele junto com os gerentes funcionais, esse sim, tem o poder de mandar as pessoas embora, porque são poder formal dentro da organização, ele alcança, né, a responsabilidade da gestão do projeto, porque essas pessoas podem em algum momento definir que o projeto tenha as atividades rotineiras do dia a dia sejam mais prioridades e pode mudar então a responsabilidade aí do gerente de projeto. Em multiprojeto, gerente funcional e apoio do escritório de projeto, iremos falar também, né, do que é esse escritório de projeto, o que é o PMO, mas o PMO nada mais é do que uma área, um departamento que centraliza a gestão dos projetos. E o portfólio, gerente do portfólio, apoio do escritório de projeto. Percebe que aqui surge um nome específico chamado gerente do portfólio. Esse pode ser visto como um cargo, talvez, não é especificamente um cargo, né, mas pode ser visto se você achar necessidade. O gerente de portfólio, normalmente, ele é uma pessoa que ele tem habilidades de gestão, conhecimento do negócio, não apenas de gestão de projeto, né, ele não é aí um analista, ele não é um coordenador de projeto, não, ele pode ser visto até como um diretor executivo, um diretor de projetos, porque ele tem que entender do negócio, ele tem que atender do alinhamento do negócio em termos de gestão de projetos. Tanto é que dentro do próprio PMI, né, você vê que existem algumas certificações. Existe uma certificação chamada gerente de portfólio, né? Existe uma certificação de portfólio, assim como existe uma certificação de programa, e é uma busca, né, de pouquíssimos profissionais, até mesmo pela maturidade que o mercado mundial está hoje,
mas você tem bastante gerentes de portfólio, você tem bastante gerentes de programa ao redor do mundo aí. Não vou dizer que é um número tão grande quanto os gerentes de projeto, né, os PMPs, mas é um número bastante alto aí em termos de gestão de projeto. E aqui, né, nessa linha de cima, a gente sempre viu o grau de complexidade, né, a forma com que evolui. Então, de uma responsabilidade de gestão de projeto, ela sempre vai aumentando até uma gestão de portfólio. Então, se eu tivesse uma gestão de programa, a gestão de programa ocuparia um espaço aqui, né, em termos de responsabilidades e papéis e tudo mais. Portfólio. Ok. Como isso ocorre dentro da organização, né? Como tudo isso perpassa as fronteiras organizacionais? Então, basicamente, né, você tem a sua estratégia organizacional. Então, a empresa ela tem que ter uma definição clara de missão, valores, objetivos, clareza de negócio, onde ela quer atuar e tudo mais. Mercados e condições externas e outros, né? Segmentos, como está o segmento que ela está atuando, mercados nacionais, mercados internacionais. Então, ela tem que ter realmente uma visão estratégica disso. Então, esse é o contexto que a gente está falando, organização, mercados e condições. Recursos, né? Que tipo de recursos eu tenho, quanto eu tenho de recurso. É bastante comum algumas empresas adotarem a seguinte postura. Então nós passamos agora há pouco, né, pelos meses de agosto, setembro e outubro. Muitas empresas têm o hábito de, nesse período, né, fazer as projeções para o projeto, dos projetos para o ano seguinte, para os outros anos, revisar o seu portfólio anterior. Então o que a empresa faz? Ela fala, ok, então no ano de 2018, ela se reúne mais ou menos em setembro, diz o seguinte, no ano de 2018 eu tenho aí um orçamento de 3, 4, 5 milhões de dólares, ou bilhões de reais, ou euros, ou qualquer que seja a moeda, né? Eu tenho 5 milhões em dinheiro, né, que eu posso viabilizar projetos. Então, aí analisa-se as necessidades organizacionais, os requisitos que eu tenho. Então, pega-se todos os projetos que a empresa quer executar no ano de 2018, né, e analisa. Vamos imaginar que somando todos os budgets, todos os custos que esses projetos vão gerar, é igual a 8, 9, 10, 12 milhões. Ela fala, eu tenho 3, então o que nós vamos fazer? Vamos priorizar os projetos. Mas a técnica de definição de portfólio, ela não prioriza baseado única e exclusivamente no poder de mando, ou numa necessidade estratégica exclusiva, ou alguma coisa. Não, é um conglomerado, né? São várias análises, a gente vai até mostrar um modelinho daqui a pouco, várias análises, que é esse sistema de gerenciamento de portfólio. Né? Então, para você ter um sistema de gerenciamento de portfólio, você tem um critério de seleção, aqui vai estar todo o conjunto de critérios de seleção que a tua empresa faz, em projetos obrigatórios, projetos mandatórios, projetos estratégicos, projetos funcionais, projetos de fundação. Então, quais os critérios que você tem? Sem contar ferramentas, modelos matemáticos, VPL, TIR, TCO e todos os critérios matemáticos, critérios objetivos, ok, você utiliza esses critérios. Então, com base na sua estratégia, para você criar o sistema, você tem o seu conjunto de seleção e aí você tem os seus projetos selecionados. E aí nos seus projetos selecionados você inicia os seus projetos. Então não há novidade, não há aquela visão de puxa, mas por que esse projeto ou aquele projeto? Não. Todos os projetos que estão aqui, eles estão alinhados com a estratégia organizacional, eles passaram por um conjunto de critérios. Os projetos que estão aqui, eles estão aderentes a condições de mercado, e fizeram análise de mercado, viabilidade, utilizando critérios aqui. E todos os projetos que estão aqui, eles estão alinhados com quantidade de recursos e requisitos que você tem. Não está tendo conflito de requisitos, conflito de recursos, os requisitos que você tem para cada um dos projetos, você consegue atendê-los. Os recursos organizacionais você tem o suficiente para eles. Então, isso daqui, né, basicamente, é uma visão bastante simplificada aí da visão de gestão de portfólio, né? Então, definição, quando a gente compara projetos e portfólio, projeto é um esforço temporário, lembra da definição, portfólio é um conjunto de projetos e programas para alcançar os objetivos estratégicos, em termos de definição. Em termos de escopo, né, o escopo do projeto, o escopo é elaborado progressivamente para atender especificamente aquele projeto. Já no portfólio tem um escopo organizacional, né, que muda com os objetivos estratégicos da organização. Então, se a empresa tem uma estratégia de ampliação, uma estratégia de mudança de mercado, uma estratégia de desenvolvimento de produto, uma estratégia evolutiva, o portfólio vai estar alinhado a essa estratégia. Enquanto os projetos vão realmente fazendo, construindo as madeirinhas, o portfólio está projetando a ponte inteira. Então, ao final de todas aquelas madeirinhas colocadas, eu tenho uma ponte
me levando na direção. Então essa é a visão, o projeto sendo aquela coisa de curto prazo, de execução, e o portfólio tendo aquela visão de longevidade, de cumprimento. Né? Com relação a mudanças, o gerente de projeto espera mudanças e implementa, eles gerenciam as mudanças, o gerente de portfólio monitora essas mudanças, mas olhando o mercado externo, olhando assim. Então, a gestão de portfólio, ela vai ter uma visão muito mais alargada de mudança. Enquanto o gerente de projeto está preocupado numa mudança local de escopo, uma ampliação de escopo, uma redução de escopo, ampliação de tempo, mais dinheiro, menos dinheiro, uma visão de gerenciamento, uma visão ali de executivo, o portfólio não, o portfólio está tendo uma visão mais alargada, né? O portfólio está vendo a mudança no cenário econômico, a ponto até de um projeto que está dentro do custo, está dentro do cronograma, temos recursos estratégicos, a gestão de portfólio fala assim, vamos cancelar esse projeto. Por quê? Porque quando ele for implementado, ele já não vai mais alcançar o objetivo da minha organização. Aquela minha filial não vai estar mais operacional, esse produto, já temos outro concorrente que está vendendo o produto mais barato, ou a distribuição do produto do cara é mais eficiente. Então, ok, encerramos o nosso projeto aqui. Que adianta eu gastar, terminar o projeto no orçamento, tudo, mas o projeto não me atender. Então, percebe? Então, a visão de portfólio, ela vê até um projeto que está dentro do orçamento, está dentro do custo, está tudo adequado, não está tendo nenhum tipo de desvio, porém ele está se desviando ou na implementação ele já não vai mais alcançar o objetivo estratégico, porque houve uma mudança de mercado, houve uma mudança de cenário, nós temos muitos problemas econômicos, né, não só no Brasil, mas no mundo, e às vezes um desses eventos econômicos pode impactar, e a gestão de portfólio ela está vendo realmente uma visão mais alargada aí. Com relação ao planejamento, o projeto, né, informações de alto nível, planos detalhados, logo no ciclo de vida do projeto, então eu tenho aquela visão de plano focado, né, então eu saio de um todo e vou para a minha execução. Já o gerente de portfólio cria e mantém processos necessários e comunicação relativa ao portfólio. Né, então a visão dele de planejamento é olhando todos os projetos, todos os programas, como eles estão se alinhando, como eles estão alinhados, para onde que eles estão indo, como que está realmente minha carteira de projetos, meu portfólio de projetos, ele está alinhado com a estratégia, com a missão, com a visão, como que é isso no longo prazo. Então ele tem um planejamento, como eu disse, né, das tabuinhas lá, vai colocando uma tábua atrás da outra, e o portfólio tem a visão completa da ponte, como fizer essa ponte, quantas madeiras eu vou ter na ponte. Então uma visão bastante alargada aí, ok? E por fim, né, não menos importante aqui, né, com relação ao gerenciamento. Com relacionamento ao gerenciamento, né, dos projetos, gerenciamento equipe, do projeto para cumprir os objetivos. Então, gerenciamento, né, visão do dia após dia, na operação diária, como está sendo executado, bem o foco no como, né, no detalhe do como, não é do o foco no como as coisas estão acontecendo, está atendendo requisito, não está, comunicação com os principais stakeholders. Então, um gerenciamento bem próximo, né, do projeto, bem próximo dos clientes, ou bem próximo do cliente, ou bem próximo do responsa. Já o gerente de portfólio pode administrar o coordenador pessoal do gerenciamento de portfólio, a sua própria equipe, de repente você tem um gerente de portfólio e alguns subgerentes, ou o pessoal do programa do projeto que tem uma responsabilidade de prestação sobre contas, né, prestação de contas sobre o portfólio agregado. Então, ele vai gerenciar os recursos do projeto, ele vai gerenciar as pessoas envolvidas de forma direta e indireta no projeto. Então ele tem uma visão, o escopo dele de gerenciamento é bem maior. Aqui eu estou falando de gerenciamento, aqui eu estou falando de gestão. Então aqui a visão dele é uma visão de mostrar o alinhamento estratégico do projeto, em reunião de board, apresentar os resultados, não apenas resultados financeiros, que são importantes, claro que são, mas também resultados estratégicos. Vamos pegar projetos como o Top of Mind, né? Top of Mind é um projeto que muitas empresas, né, cartões de crédito, marcas de cerveja, marcas de refrigerante, utilizam para saber, né, se a sua empresa, quando faz uma pesquisa, uma campanha, se a sua bebida, o seu refrigerante, o seu produto é o mais lembrado, o primeiro produto que não se fala no nome, né? Fale-me sobre um cartão de crédito X, fale-me sobre uma bebida Z, fale sobre uma calça, uma marca de calça, e assim vai. Então esses prêmios são campanhas de marketing, só que elas atuam em várias mídias, né? Você tem coisas na televisão, você tem outdoors, você tem programa sendo feito no rádio, programa sendo feito na internet, em redes sociais, em bairros, lançamento do produto em Gondra. Então existe uma série de ações, né, que são feitas, isso você pode gerenciar de uma forma de portfólio, uma forma de programa, são vários projetos alinhados, né, que você vai maximizar o benefício. Qual é o objetivo? Top of mind. Ok, mas quando você olhar para a gestão financeira de um projeto desse, qual projeto que realmente me deu mais visibilidade? Quer dizer, será que foi uma presença no mercado ou foi uma campanha de marketing de rua? Será que foi uma presença de internet ou foi uma presença televisiva num programa de uma grande emissora, num determinado horário, uma TV paga? Quem é realmente o que está conduzindo? Não dá para saber detalhadamente. Então esse conjunto de projetos, aglomerado de projetos, o gerente de portfólio então teria a visão estratégica de alinhar todos esses projetos, lidar com todos esses projetos, justificar a existência de cada um deles, explicar a existência de cada um deles para que fosse viabilizado. Com relação ao monitoramento, o gerente de projeto monitora e controla o trabalho para produzir os produtos, então voltamos no monitoramento, gerenciamento, palavras bastante similares e serviços resultados. Já aqui o monitoramento de portfólio, mudanças estratégicas. Por isso que é importante apontar monitoramento, porque aqui o monitoramento dele é sobre a estratégia da organização, então ele está monitorando todo o tempo o mercado e toda a carteira de portfólio. Visivelmente, senhores, é um profissional, né, voltado a negócio, visivelmente é um profissional
que nós estamos falando aí de um profissional, de um gerente estratégico, um gerente diretor, um diretor executivo, é um profissional que já tem uma visão maior de negócio, é um profissional com uma grande maturidade, e percebe, para a gente ter um gerente de portfólio, obviamente, uma empresa também tem que ter uma autoridade muito grande. E, por fim, né, como que é medido o sucesso, né? Então, todas as empresas ficam preocupadas com sucesso, como a gente fala, sucesso é medido pela qualidade do projeto, cumprimento de prazos, conformidade com orçamento, e aí o grau, né, lembrando do grau, de satisfação com que o cliente fica, né? Então, atendendo aí as expectativas, né, as conformidades que o projeto tem que dar aderente aí. Então, essa é uma visão de sucesso em projetos, já vimos isso. Mas em portfólio, sucesso é medido em termos de desempenho do investimento agregado, percebe? Investimento agregado, quer dizer, não é só esforço financeiro, né? Não é só esforço humano, é o quanto tudo aquilo está agregando valor para a estratégia, para a missão, né? Para o negócio da empresa. Então, é uma visão bastante mais alargada, né, em relação à gestão de projetos, da realização de benefício do portfólio. Então, aqui eu tenho todo o investimento agregado, que é uma visão estratégica, mais a relação de benefício, que é uma visão de programa. Então, eu tenho uma visão de negócio, mais uma visão de programa e mais uma visão de curto prazo. Ou seja, a gestão de portfólio realmente ela busca, né, essa visão estratégica de realmente maximizar todos os recursos organizacionais da empresa. Uma empresa hoje, né, que atua com gestão de projeto, com certeza tem muito mais sucesso operacional. Ela alcança muito melhor seus objetivos. É um investimento alto? Sim, é um investimento alto. Né? Mas é um investimento necessário para que você desenvolva o seu negócio. E você que está buscando uma forma de gestão de portfólio, é só investir em você mesmo. É fazer projetos, estudar gestão de projetos, estudar gerenciamento de programas, aprender. E cada dia que passa, você é um gestor que está mais alinhado com o negócio. Né? Ao invés de você ser um gerente que está alinhado com executar a tua visão sempre de curto prazo, procure mudar um pouco sua visão. Né? Procure alinhar a sua visão, a visão da organização, a visão do negócio. Se alinhe com o negócio. Não estou dizendo nem aqui para você se alinhar com pessoas. Né? Primeiramente, vá na história da sua empresa, entenda quem são seus principais fornecedores, entenda quem são seus principais concorrentes, quem concorre com o que na sua empresa, quem faz frente, quem não faz, em qual produto, em qual setor. Entenda o negócio. Né? Isso, além de ter uma maturidade profissional muito grande, te dá uma visão de longo prazo, você pode até se desenvolver melhor profissionalmente, ter mais prazer aí no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu desempenho. Como eu havia falado, né, como se dá então aparentemente é uma figura bastante complexa, né? Essa figura, você quando estiver acompanhando no livro, é a figura que está no meu livro, que fala aí do ciclo de vida, então, do portfólio, né? Como se dá o ciclo de vida de portfólio. Então, no primeiro momento, né, você tem a seleção dos seus projetos. Né? Então, você tem inúmeros projetos. Você tem os projetos que são projetos obrigatórios, aqueles que são projetos de legislação, né? Por exemplo, criação de uma nota fiscal, spread bancário, conformidade com a lei trabalhista, são projetos obrigatórios que você tem que implementar. Uma mudança de carta de ponto, uma forma agora que a gente tem a legalização, né, do home office, né, das pessoas trabalhando em casa. Então, esses são projetos obrigatórios. Projetos necessários, aqueles projetos que você tem que fazer por motivo de ampliação, expansão da sua organização, alguma coisa. Projetos urgentes, né? Aqueles projetos que, se você não fizer, você perde mercado, ou implantação, ampliação. Projetos especiais, né, aqueles projetos que te trazem diferencial competitivo, que te colocam em outro mercado e tudo mais. E projetos alternativos, caso não faça isso, eu faço esse, caso você não fizer isso, eu faço aquele. E outros projetos. Então, principalmente, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar todos esses projetos, né, então, dado momento, criar um documento que consiga, né, trazer todos esses projetos ao mesmo template, à mesma forma de você analisá-los e tudo mais. E aí, uma vez que você cria essa seleção, já é o seu primeiro gate, né, seu primeiro portão de decisão de projetos que vão, projetos que não vão. Os projetos que não tiverem aderentes, em conformidade, não preenchidos de acordo, são projetos que terão que ser revistos e aderência aos padrões e procedimentos organizacionais. Então, esse é o primeiro filtro que você vai passar, né? Tá aderente, né, aos procedimentos organizacionais, a documentação foi preenchida, as informações são informações realísticas, esse valor de mercado que nós vamos ter, esse dinheiro que nós estamos comprando no mercado é realmente esse preço, esse VPL que eu estou falando, é um VPL real. Então, ou seja, está aderente aos meus padrões organizacionais. Ok, está aderente. Ok, passar para o próximo gate aqui de aprovação. E aqui, nessa fase de critério de avaliação aqui, você tem, está aderente com a missão, com a visão da organização? Tem orçamento para ele? Quanto que ele come do orçamento? Os recursos estratégicos, aqueles recursos que eu comentei, né? Está conflitando recursos no mesmo período, né? Tem o mesmo projeto utilizando o mesmo departamento, utilizando a mesma infraestrutura, utilizando as mesmas pessoas, utilizando as mesmas áreas, utilizando os mesmos equipamentos que, se eu te fizer esses dois projetos simultâneos, vão ficar concorrentes. Isso é uma oportunidade ou isso é uma ameaça? Né? Tem que segmento, né? Vou maximizar, se eu não entrar eu perco. E aí vem uma série de critérios. Você pode utilizar critérios matemáticos, né? Vários números de critérios matemáticos para fazer isso. Critérios técnicos, né? Critérios sistêmicos, critérios objetivos, né? E outros tipos de critérios. Então, uma vez que você passa por tudo isso daqui, né? Novamente mais um ponto de decisão que você corta, ok, seu projeto veio daqui, está aderente, passou por isso daqui, ele foi selecionado para ser o projeto, né, que você vai executar. Aí durante o ciclo de vida dele, o projeto está sendo executado. Então aqui, durante a execução, se o projeto realmente, o gerente de portfólio percebeu que teve um desvio, não está mais alinhado com a estratégia, o projeto pode sair até mesmo aqui. Durante a execução do projeto, né? O projeto está sendo feito, a gente está trabalhando no projeto por algum motivo desviou do propósito orçamentário, ou não vai atender os objetivos também para sair, e a transição do seu projeto aí para a operação até aqui. Então, ou seja, inúmeros gates, né? Então existe um número mágico, né, dos 100% de projetos que entram aqui, apenas 55% chegam aqui, exatamente por as empresas refletirem, se debruçarem sobre os projetos. Isso tudo que nós estamos falando aqui, critérios de seleção. Né? Então aqui você vai ter Macbeth, você vai ter zilhões de outros critérios aí que você pode utilizar, critérios matemáticos, não matemáticos, VPL, oportunidade, análise de tendência, possibilidade, ciclo de força, assim, qualquer quantidade de árvores de decisão, zilhões de coisas podem ser utilizadas aqui. Voltando, né, que a ferramenta do Norberto tem uma ferramenta que faz essa análise de portfólio para você. Então, bem resumido, escolhi os meus projetos, né, selecionei os meus projetos, executo os meus projetos e meus projetos entram em transição. Percebe que todos esses são momentos aqui de decisão gol no gol, porém quando o meu projeto entra em operação, aqui eu não tenho mais como fazer gol no gol, né? Ele está em operação. A única coisa que eu posso fazer aqui é analisar os resultados dos projetos para que essas informações voltem, então, para meus critérios de seleção, e meus critérios de seleção sempre vão melhorando, porque eu posso ter passado por tudo isso daqui, e quando esse projeto entra em operação, ele não me traz os benefícios ao qual ele foi desenhado. Por qualquer característica, por qualquer problema mercadológico, ou no momento do lançamento, ou aconteceu alguma coisa, ou no momento que o projeto é lançado, meses depois entra um concorrente com outro produto que tem um diferencial estratégico muito grande, e assim vai. Né? Então, e aqui o que eu sei? Então, eu vou analisar as métricas, vou analisar esses resultados, né? E com base nessas métricas e nesses resultados, eu vou ali retroalimentar então todo o meu critério de seleção, e aí eu vou ter uma efetividade maior em relação ao portfólio. Fundamentalmente, né, a gente está finalizando então o modo de portfólio, fundamentalmente gostaria de dizer para vocês que se você quer se desenvolver como gestor de portfólio, primeira coisa, foco e alinhamento ao negócio. Entenda o seu negócio, entenda como o negócio opera, entenda as características organizacionais, entenda o segmento, e não olhe muito exclusivamente para a sua empresa, olhe também para fora da sua empresa, olhe para o mercado, vê quem são os principais players, quem está entrando no mercado, quem está saindo do mercado. É um esforço grande, sim, mas você aqui está buscando ser um gerente de portfólio, né, você está deixando de ser meramente um gerente operacional, não que isso seja mero, ruim ou não necessário, não, mas outra, eu não quero ser gerente de portfólio, mas eu quero ter visão de portfólio. Visão de portfólio é você entender o negócio, maximizar, você pode criar ferramentas simples, até o próprio Excel, né, no próprio Excel você pode criar lá uma métrica simples dentro do seu Excel para trazer todos os seus recursos organizacionais para dentro do Excel e com uma função
simples lá, você pode alinhar, criar um critério de seleção não muito robusto, não muito complexo, mas é o suficiente até para você fazer uma boa seleção, né, do que quais projetos você deve investir, quais projetos você não deve investir, apresentar isso para uma diretoria, apresentar isso para um board, criar, né, uma técnica de gestão de portfólio. Como eu havia dito, o Norberto tem esse tipo de ferramenta, é uma empresa chamada Portfolio Expert, né, que fala muito dessas ferramentas de gestão de portfólio e tudo mais, e uma visão mais alargada. Ele tem o PPM Ready lá, que é uma ferramenta que a gente vai falar em maturidade, né, que é uma ferramenta de prontidão, quando a empresa está pronta e tudo mais. Mas aqui, para a gente finalizar isso, então, é alinhamento com o negócio. Então, o portfólio tem realmente uma visão de negócio, uma visão estratégica do negócio. Então, se não tiver muito claro na sua empresa aí, missão, valores, não tiver muito claro aí no seu negócio, né, os objetivos de médio e longo prazo, a gestão de portfólio realmente não se torna uma coisa das mais eficientes, mais eficazes. Uma vez isso definido, realmente é uma gestão bastante eficaz. Finalizando, eu hoje trouxe uma brincadeira para vocês, né? Eu sempre trago algum videozinho, alguma coisa no final de cada um dos módulos, mas hoje eu quis fazer uma brincadeira e peço licença a vocês. Eu fiz uma cena no teatro alguns anos atrás, 2 anos atrás, não é tanto tempo assim. É uma cena da máquina de escrever, é uma cena de que a gente faz um trabalho do teatro chamado Vitrine, que é um exercício, tá? Então não tem apoio cenográfico, não tem nada, é você e o pessoal da equipe do teatro, né? Então não tem plateia, tem só convidados e tal, que é um exercício de você mostrar alguma habilidade, ou mostrar alguma coisa que você faça, ou mostrar algum diferencial que você tenha. Então eu acredito que é engraçado, né, vendo apresentando um curso e saber que tem essa habilidade também de trabalhar em teatro. Eu acho que isso é um pouco do que é o gestor de portfólio, né? Você conseguir olhar as coisas sobre várias perspectivas. E dentro do teatro, o teatro realmente me trouxe essa habilidade, né? De você sair um pouco da caixa e ver como as pessoas trabalham sobre outros cenários, sobre outras necessidades, né? No teatro você aprende a conhecer um pouquinho mais as pessoas. Então, trago para vocês então uma cenazinha que é muito mais uma brincadeira do que coisa, uma cena bem curtinha, chamada Máquina de Escrever. É uma cena que foi feita por Jerry Lewis a primeira vez, né? Então uma cópia do Jerry Lewis. Ele faz isso num filme bem antigo, da década de 70, que ele está super cansado esperando lá para ser entrevistado por uma pessoa, e ele brinca com uma máquina de escrever num ritmo musical, e a máquina de escrever não existe, né? Só existe o som que ele está numa antessala. Então vejo aí com vocês, deixo aí. Obrigado a todos e até o próximo módulo.